Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais essa aula e hoje a gente vai abordar aqui uma coisinha um pouco diferente do habitual com relação à primeira lei de Mendel. Lá a gente aprende que existe um processo de dominância completa, ou seja, a semente, você lembra lá que a semente amarela, ela domina, né, sobre a semente verde. Então, quando você pega uma amarela pura, cruza com a verde pura, vai dar o que na primeira geração? 100% amarelo, né? E daí você só tem essas duas cores para ter como característica fenotípica, né? O amarelo ou o verde. Lembra disso? Beleza. Só que nesses casos aqui de ausência de dominância, isso pode variar um pouco. Então, quando a gente fala de ausência de dominância, estamos falando de uma situação na qual os genes não se dominam por completo, como, por exemplo, no caso da primeira lei do Mendel, né, de Mendel com relação às ervilhas. Então, isso aqui é basicamente uma variação da primeira lei. Então, tem algumas aulas que a gente vai ver, né, algumas aulas aqui no canal, que são situações que vão variar em relação à primeira lei de Mendel. Tá bem? Então, vem comigo. Nesse caso aqui, nós temos a chamada ausência de dominância, tá? A ausência de dominância é quando não há essa relação que eu falei aqui agora de dominância de um gene sobre o outro. Então, nós temos basicamente dois tipos que são importantes aqui que a gente saiba. Quais são esses dois tipos? Então, vamos embora. Veja aqui, ó. Em primeiro lugar, nós temos aqui a chamada dominância incompleta. Na dominância incompleta, nós vamos ter aqui um caso de herança intermediária como resultado. Então, até para você associar e não misturar com a outra, que é a codominância, eu vou te dar aqui uma dica, ó. Incompleta intermediário. Liga isso daqui, ó. Pronto, tá bom? Quando a característica fenotípica for intermediária, nós estamos falando de uma dominância incompleta. Então, como exemplo aqui, nós temos a chamada flor maravilha, né? A chamada Mirabilis jalapa, como exemplo mais comum, aí cobrado pelas provas, pelo Enem, enfim. Então, olha só, nós temos aqui uma flor branca e a gente vai chamar essa branca, vai dizer que o genótipo dela é bezão, tá bom? Então, a flor branca. E existe a variedade vermelha, a gente vai chamar aqui de vezão, tá? Nesse caso, você não vai utilizar aquelas letrinhas recessivas, porque vai fugir do padrão de dominância que eu te falei. Essa daqui, né, quando cruzada com essa, vai produzir essa aqui apenas gametas bezão, essa apenas gametas vezão. Então, o resultado delas aqui vai ser uma BV, tá? E como eu te falei, ela não vai ser nem branca e nem vermelha. Ela vai ter uma característica intermediária. Então, enquanto que essa flor, você observa que ela é branca, essa é vermelha, essa aqui vai ser cor de rosa, né? Ela vai ser rosa. Então, esse rosa é uma característica intermediária. Inclusive, se você pegar, tem um fato curioso. Se você pegar duas dessas aqui e fizer um cruzamento, vai fugir mais uma vez lá daquela proporção de Mendel. Então, olha só, se eu pegasse duas dessa daqui, fizesse um cruzamento de uma outra flor cor-de-rosa com essa daqui, ó, BV cruzando com BV, o que é que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter, ó, BB, né? Essa com essa. Depois, esse gene com esse daqui, ó, BV. Depois, ó, nós vamos ter o quê? VB, que por uma questão de organização vou colocar BV de novo. E por último, VV. Estão vendo aqui, ó? Aonde essa daqui vai ser branca, essas duas aqui rosa e essa daqui vai ser vermelha. Então, nós temos uma coisa interessante aqui também na dominância incompleta, que é exatamente isso, a proporção genotípica, olha só, BB, 2BV e 1VV. Mas se você for analisar a proporção fenotípica, no caso, você vai ter aqui ó, uma branca para duas rosas para uma vermelha. Então, eu posso garantir que a proporção genotípica é igual à proporção fenotípica, tá bom? Então, não esquece isso daqui. Essas proporções são iguais. Elas vão ser sempre de 1 para 2 para 1. Ok? Então, essas proporções aqui elas vão ser iguaizinhas. Agora, quando a gente está vendo aqui uma outra situação, que é essa, que é a codominância, nós temos como definição a seguinte coisa. Nós temos dois alelos diferentes se expressando no indivíduo heterozigótico. Tá? E esse indivíduo heterozigótico, você pode ver aqui, ele vai apresentar as características presentes nos homozigóticos. Professor, não entendi essa definição. Fácil. Você vai ter o seguinte, ó. Aqui existe um gado da raça Shorthorn, tá certo? Que você vai ter aqui o branco, tá? Você vai ter aqui o branco e você vai ter um indivíduo aqui de
pelos avermelhados, tá bom? Pelos avermelhados. Vamos chamar de V também. Posso usar as mesmas letras? Não, não tem problema nenhum, tá certo? Só que o que é que vai acontecer? A gente já sabe que esse filhotinho aqui, tá? Ah, professor, ele tá sem boca, tá? Não, é porque eu deixei o espaço aqui para chupetinho, ó. Aqui é a chupetinha dele, ó. O nenenzinho, tá certo? Esse bezerrinho aí vai ser como? Ele vai, ao invés de ele ser, por exemplo, uma cor intermediária entre o pai e a mãe, não. Ele vai apresentar a manifestação do pai, ele vai apresentar aqui, ó, a manifestação branca, e ele vai apresentar a manifestação, tá, avermelhada, no caso. Estão entendendo isso? Dos genitores, ele vai apresentar esse processo aí. Então, o que é que você pode observar? Você vai observar que esses indivíduos aqui, ao cruzarem, vão formar um filhote, vão ter aqui uma descendência, onde o indivíduo vai ter a mistura, tá? Ele vai ser misturado, ele vai ser pintado, né? Diferente, com relação a ser malhado, como se diz, tá bom? Então, ele vai ter as duas características. Então, isso diferencia essa questão aqui, no caso da dominância incompleta, com relação à codominância. Basicamente é isso. Você vai resolver questões a partir desses conhecimentos que você aprendeu aqui. Também posso dizer que a proporção fenotípica e a genotípica aqui serão iguais, tá? Mas esse indivíduo tem as duas características. Tem a do pai e a da mãe, tá? Sendo aqui mesclado, sendo aqui malhado. E já esse daqui, a diferença é que ele tem a situação intermediária, a cor dele é intermediária. Tem mais casos disso também com relação aos grupos sanguíneos, mas eu vou deixar para lá. Na aula de grupos sanguíneos eu vou te mostrar também que entre os genes lá dos grupos A e B acontece um processo também semelhante a esse daqui, a codominância, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixa teu like, divulga esse vídeo para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações quando eu postar aulas novas para você. Um grande abraço, beijo também, fui!